Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Bem, antes de iniciar a mensagem de hoje, que Deus tocou no meu coração, enquanto eu estava aguardando o início do culto, a dona Ruth perguntou, Fernandes? Como dizendo, por que Fernandes? Então, rapidamente eu explico. Aos 16 anos, tentei ser jogador de futebol. Agora sim, hein? E o nome é João. Eu sou João Fernandes. Como tem muitos nomes idênticos ao meu, então uso o sobrenome, João Fernandes. Mas quando eu comecei minha caminhada com Jesus, então esse codinome Fernandes veio dos 16 anos, porque eu tentei ser jogador de futebol num grande clube e o nome João era muito comum. Então o treinador, como eu sou ambidestro, chamava Fernandes, vai para a esquerda, Fernandes, vai para a direita. Mas o nome é João Fernandes. Agora, como que você me chama, né? Às vezes as pessoas perguntam. Você não me chamando de madrugada, fica tudo em paz aí. Pode chamar a Amém? Bem, então vamos dar início à mensagem de hoje que Deus preparou no coração, orando para que o Espírito Santo de Deus esteja comigo e com gratidão pela presença de todos vocês aqui e pela oportunidade que estou tendo de levar essa palavra do Senhor. Nós vamos ler inicialmente o Evangelho de Mateus, quero convidá-los a acompanhar comigo, no capítulo número 24, versículos 37 a 39 e o 42. Diz assim a palavra do Senhor. Como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E o versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Até aqui, por enquanto. A recomendação nesse versículo 42, portanto, vigiem, não percam Jesus de vista. Como ouvimos assim no devocional de hoje, respondendo à palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser ouvida, recebida e obedecida. O verdadeiro evangelho não acontece sem essas coisas. Então nós devemos ouvir, assim, receber, obedecer e praticar a palavra do Senhor. Amém? Bem, reminiscências, parte 1. Para quem viveu uma infância, assim como eu vivi, onde o fogão era lenha, a panela para cozinhar era de barro, onde a nona Victoria Baroni preparava aquelas deliciosas comidas, inesquecíveis até hoje. O tanque rústico para lavar roupa. Obrigado, pessoal. Tanque rústico. Não havia, assim, enceradeira, era um escovão para esfregar o chão, entre outras coisas aí que fizeram parte da minha infância. O ferro de passar roupa, então, era pesado, tinha que abrir uma tampa em cima e colocar brasas dentro. Então, para quem viveu tudo isso, eu reconheço que a tecnologia facilitou muito as tarefas do cotidiano. Hoje nós temos tudo aí, micro-ondas, máquina de lavar roupa, lavar louça, computador, e-mail, celular, até com a possibilidade, veja, de fazer ligações telefônicas. São tantos os pacotes que ele oferece. E eu creio que isso facilitou muito. Mas, em contrapartida, também eu creio que estamos vivendo no mundo da distração. Eu vejo pessoas andando cada vez mais pelas ruas, shopping, empurrando o carrinho com o bebê e acompanhando o celular, vendo mensagens, distraídas, sem darem conta do que se passa ao seu redor. Andam distraídas. Então,
Assim, o capítulo 2 de Lucas, que vamos ver agora, nos fala sobre uma passagem muito importante para que tenhamos assim no coração e pratiquemos. Vamos ler Lucas, capítulo 2, versículo 39 a 47. Rapidamente explicando, o capítulo 2 de Lucas, do primeiro versículo ao 7º, fala sobre o nascimento de Jesus. Do versículo número 8 ao 20, os pastores e os anjos. E de 21 a 40, o Senhor Jesus é apresentado no templo. E Simeão, que era um homem justo e piedoso, participou e ele tinha o Espírito Santo de Deus com ele. E o Espírito Santo de Deus havia falado que ele não morreria sem antes conhecer o Cristo do Senhor. Então, a leitura de agora, a partir do versículo 39, é uma sequência. E diz assim: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Até aí. Bem, igreja, esse texto contém importante mensagem para a nossa reflexão e requer a nossa especial atenção. Isso porque José e Maria perderam Jesus na volta da festa. Podemos visualizar essa cena, a qual não é estranha para nós. Isso porque nós estamos tão envolvidos em nossa rotina diária, agenda, compromissos, os quais consomem o nosso tempo e a nossa atenção. E podemos perder Jesus de vista. A primeira viagem que Jesus fez ainda foi no ventre de sua mãe. Para onde foi? Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Por quê? Porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Bem, de Nazaré a Belém, essa exigiu um tremendo esforço. De Nazaré a Belém, nós temos, assim, uma viagem em torno de 156 quilômetros. E não havia, assim, uma condição mais favorável para eles se acomodarem. E tornou-se mais difícil para encontrarem nenhum lugar apropriado para dar à luz. E foi uma viagem demorada, pois Maria, estando grávida, fez com que José viajasse lentamente, dedicando todo o cuidado, toda a atenção voltada para ela. A Bíblia não declara o meio de transporte utilizado pelo casal, mas, provavelmente, Maria foi montada em um burro e José foi caminhando, 156 quilômetros. Assim, uma região montanhosa, muito difícil o acesso. Então,
Maria foi montada em um burro e José seguiu a pé. E a segunda viagem de Jesus? Ele fez quando era recém-nascido. Por quê? Vamos ler assim o motivo. Herodes deu ordem para matar todos os meninos recém-nascidos. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo número 2, versículo 12 a 15, assim está escrito: E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ele ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Nessa viagem, Maria tinha que amamentar, proteger a criança do sol, dos ventos, da areia, entre outros perigos assim, e situações que exigiam extremo cuidado. Tinha que buscar abrigos durante a viagem. Por isso, foi uma viagem difícil, onde eles deveriam redobrar a atenção. Não podiam se distrair. Mas a terceira viagem não. Essa foi uma festa. Essa era uma viagem partindo de Nazaré até Jerusalém. Enquanto as duas viagens anteriores exigiam atenção, assim, atenção redobrada, havendo muita preocupação e medo, essa era só festa. Mas por que era só festa? Porque não era mais uma longa viagem obrigatória para o recenseamento. E não era uma viagem onde Maria estava em gestação. E não precisavam mais improvisar um parto em uma estrebaria. E também não havia receio dos soldados romanos procurarem para matar meninos recém-nascidos. E o ambiente, o clima, a motivação que antecedeu essa viagem, era assim, só de alegria. No Evangelho de Lucas, no 2, capítulo 2, versículo 40, que nós lemos há pouco, diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Portanto, havia um crescimento equilibrado, crescimento e fortalecimento. E nessa última viagem, o menino já tinha 12 anos. Então era só celebração. Nós vamos ler daqui a pouco Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15 a 17. Por quê? José era um judeu devoto, predecessor, assim, do rei Davi. Um cumpridor da lei, estava para cumprir o que consta em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15 a 17, que dizem assim: Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho de suas mãos. E a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então, igreja, 3 vezes por ano, cada israelita deveria viajar até a cidade designada como a capital religiosa de Israel. E após as festas, cada participante era encorajado a ir ao santuário e ofertar o dízimo da colheita em proporção ao que Deus o abençoara.
Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11, nós vamos ler em seguida, fez com que José, pertencente à linhagem de Davi, conhecedor, assim, e cumpridor da lei, ele sabia que havia benefícios quando, assim, em proporção, separava os seus dízimos e os ofertava ao Senhor. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. A segunda carta diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Até aí. Nessa passagem, Paulo deixa claro que Deus recompensa a generosidade com a abundância material para possibilitar que as pessoas sejam mais generosas. E os versos 8 e 11 explicam isso. A ideia da palavra graça no versículo número 8 é ampla, não somente financeira. Somos abençoados tanto materialmente, trabalho, sustento, comida, como também espiritualmente, a fim de que, tendo tudo o que é necessário, sejamos abundantes em toda boa obra do Senhor. E no versículo número 11, na parte A, diz que vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Agir generosamente. E para agir generosamente é preciso ter uma generosa mente, como disse o pastor Marcos aqui há 2 semanas. Amém? Prosseguindo. Quando nossas mãos estão abertas para abençoar a obra de Deus, elas também estão abertas para receber de Deus. Então, prosseguindo com a mensagem. Havia 3 convocações no ano, e uma delas era a Páscoa, e durava uma semana. Assim, estava lá uma família alegre, feliz, tudo era revestido de muita descontração, mas, nesse clima, algo muito preocupante aconteceu quando eles voltavam. Os pais se perderam de Jesus. Jesus se afastou dos pais. E o capítulo número 2, versículo 44, assim que lemos há pouco, nos diz que, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Nessa viagem, igreja, diferente das 2 anteriores, um perigo rondava aquela família. Não era visível, não era ameaçador, não era verbal, mas era real e letal. E hoje ele ainda parece muito mais sofisticado, através da internet, da TV, e celulares, entre outros meios assim de comunicação. Esse perigo tem nome, e se chama distração. Há momentos que são muito sutis, e não os percebemos, mas que podem nos distrair e tirar a nossa atenção de um determinado objetivo, de um foco, e assim de um propósito. E o que precisamos fazer? Precisamos identificar
evitar e eliminar esse inimigo invisível que é a distração, o qual pode nos causar perdas assim tremendas e irreparáveis. José e Maria se distraíram com bate-papo na volta. Descontraídos, conversavam alegremente com as companhias. Está claro, eu deixo aqui, igreja, que nós precisamos de férias. Sim, tempo de descanso, comunhão, alegria em nossa vida, renovo. Mas a mensagem que fica aqui é de que não podemos perder a noção do que se passa ao nosso redor. Não podemos passar da conta. E aquela não era mais uma viagem como as anteriores. Mas encontramos nela uma situação diferente. Eles foram além da conta. A distração tomou conta deles. E por isso não perceberam que Jesus não estava mais junto a eles. E andaram um dia para perceberem isso. Então, amados, falando do caminhar com Jesus, estando Ele ao nosso lado, isso é possível perdê-lo? Sim. Mesmo convivendo com Ele, isso é possível. Por causa da nossa distração, podemos perder o contato com Ele e a comunhão com Deus. Agora eu peço ainda a sua maior atenção, por favor, para o que vou dizer. O texto não diz que o grupo que estava com eles voltou a Jerusalém para ajudar a encontrar Jesus. Não. Talvez até tenham dito: tenham fé, vocês vão encontrá-lo. Qualquer coisa, alô você, me liga no celular, passa um WhatsApp. Então, é importante refletir sobre o seguinte: se alguém estiver roubando o seu tempo, poderá te deixar falando sozinho. Muito cuidado com as companhias, com relacionamentos que podem te distrair. Na Bíblia, há vários exemplos de pessoas que se distraíram. Nós vamos ler agora Josué, capítulo número 7, primeiro versículo, que fala sobre Acã. Ele se distraiu com uma capa babilônica. Diz assim o texto: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o segundo exemplo, você não precisa ler, lê em casa assim tranquilamente. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27, fala sobre Geazi, servo do profeta Eliseu. Ele se distraiu com os presentes de Naamã. Naamã havia sido curado da lepra e foi embora. Eliseu não quis nada em troca. Mas Geazi foi tocado assim por um desejo enorme e prosseguiu até encontrar Naamã no caminho. Ele falou: sabe o que é, seu Naamã? É que chegou um parente lá do profeta Eliseu e disse: será que o senhor teria alguma coisa aí para a gente poder levar? Imediatamente. Quando Geazi voltou, escondeu na sua cabana, na sua casa. E depois, no encontro assim com o profeta disse: Geazi, onde você foi? Não, eu não saí de casa, eu fiquei aqui o tempo todo. Você acha que eu não fui contigo em espírito ao seu encontro com Naamã? E por isso ficará leproso você e a sua descendência. Esse foi o castigo assim de Geazi. Outro exemplo, Sansão. Sansão se distraiu com Dalila, contando-lhe o segredo de sua força. Você pode ler Juízes, capítulo 16, em casa, assim para ter um melhor entendimento. E Sansão tinha o voto de nazireu, que não podia passar navalha em sua cabeça, não podia se aproximar de cadáver, e nem um produto assim do vinhedo, né? Da videira. E ele parece que vivia distraído. Um dia, caminhando assim, quando ele descia a Miná para um propósito,
Apareceu um leão feroz em frente a ele, e ele enfrentou, e a Bíblia diz que ele destruiu o leão, abateu como se fosse um cabrito. E na volta, passando pela vinha, tanto quando ia quando vinha, ele se distraía. Ele encontrou o cadáver, a carcaça do leão, e caprichosamente as abelhas tinham produzido ali uma colmeia, e ele tocou e apanhou uns favos de mel, comeu, levou para casa, deu para os pais, e não contou nada a ninguém, aos pais. Possivelmente porque havia um enigma que ele contaria mais à frente, ele não revelou esse segredo. Então, vivia assim no mundo da distração. E ao final, vocês, acompanhando a leitura em casa, depois tranquilamente, saberão qual foi o destino dele. E o último exemplo aqui, de distração na Bíblia, vamos ler assim o livro de Atos, capítulo 20, versículo número 9. Essa passagem fala sobre Eutico, que se deixou levar pelo sono, assim, enquanto Paulo pregava. Diz assim o texto: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Eu espero que não tenha nenhum Eutico aqui hoje. Nem próximo à janela. Né? Amém? Então, está bem. Bom, eu lembro agora de uma passagem no ano de 2008, assim, uma interrupção para dar sequência na seriedade da palavra. Eu estava em uma igreja e o pastor Luiz Esquiliró veio trazer a palavra. Esse foi um pastor, se você pesquisar, não conheceu a obra dele, ele faleceu aos 102 anos. Em 2008, ele estava com 88 anos pregando a palavra lá na igreja. E ele falava um pouco lentamente, e de repente, não sei se ele percebeu que o povo estava meio desatento, meio sonolento, um pouco distraído, então ele começou a perguntar. Eu preciso agora da colaboração de vocês. Posso contar com vocês? Assim, são 3 perguntas. A primeira você responde sim, a segunda sim, e a terceira, amém. Tá. Bem, todos estão me ouvindo aí no fundo? Sim. Tá. Eu estou no princípio do final da mensagem. Posso continuar? Sim. Então, quem está dormindo, diga amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Então, agora eu tenho certeza que eu posso continuar. Isso aconteceu comigo, gente, tá bom? Então, retomando a seriedade da palavra. Além do que é essencial, quanto tempo do dia nós permanecemos em frente à TV, no celular, ou com possíveis relacionamentos que podem nos desviar a atenção do Senhor? Igreja, com exceção das pessoas em quem podemos depositar a nossa confiança, devemos estar atentos com aquelas que tentam se aproximar e, digamos, até com certo encantamento, e depois se revelam e nos fazem voltar sozinhos para buscar o que foi perdido. Devemos prestar atenção, pois existem relacionamentos que são assim para nos sequestrar da presença de Deus. Assim como José e Maria viajaram um dia inteiro antes de notar a ausência de Jesus, podemos facilmente não ver o que perdemos. É um mundo que nos cerca com tantas formas de distração. Podemos esfriar a nossa fé e nos distanciarmos de Jesus. E um pensamento que muitos têm na caminhada espiritual é o que aconteceu com José e Maria. Eles pensavam que Jesus estaria sempre presente com eles, sempre ao seu lado. E viajaram um dia inteiro até perceberem a ausência de Jesus. Então, vamos ler novamente o Evangelho de Lucas, capítulo 2, 44 a 46, que diz assim, fala essa passagem sobre a presença de Jesus em nossa vida.
Ela requer atenção, vigilância e cuidados constantes. Mas, e se porventura alguém perder Jesus de vista, ele pode ser encontrado? Sim. Mas isso requer desejo, vontade, persistência. Por isso, vamos ler agora novamente o Evangelho de Lucas, capítulo 2, 44 a 46. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. O encontraram onde, igreja? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. O que José e Maria fizeram, procurando Jesus durante 3 dias, até encontrá-lo no templo ensinando, é um marcante exemplo de fé inabalável. Porque eles tiveram que procurar, perguntar, perseverar. E isso sugere que a fé não é uma experiência passiva. Como o pastor Carlos pregou semana passada sobre Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo de Hebreus capítulo 11 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Então, fé é acreditar no inacreditável e receber de Deus o impossível. E foi assim com José e Maria, eles perseveraram assim na sua fé para poder encontrar Jesus. Então, a fé requer ação, disposição, iniciativa, persistência, resistência e coragem. Para quê? Para enfrentar adversidades, dúvidas e receios em busca do Senhor Jesus. E sempre, mas sempre que alguém se desvia de Jesus, o perde de vista, há um caminho de volta. Jesus está sempre esperando, assim, que voltemos a procurar por Ele. Mas onde procurar? Como José e Maria encontraram Jesus no templo, também é impossível redescobrir a fé e renovar a comunhão ao buscar Jesus no lugar correto. Portanto, é necessário vigiar, não se distrair. Desde a tecnologia que comentamos no início, até os inúmeros compromissos diários que se nos apresentam assim de uma forma muito intensa, tudo isso pode nos afastar de Jesus. Mas se isso acontecer, não devemos procurá-lo nos lugares errados. Ele está esperando em um lugar sagrado. Então, este é o momento de firmarmos nossas prioridades e nos concentrarmos nas que nos levam e nos mantenham até Jesus. Nunca é tarde demais para corrigir o percurso e reiniciar essa busca. No tempo atual, o cenário econômico, político, a violência, o desemprego, catástrofes, enfim, todo esse bombardeio de notícias através dos meios de comunicação podem afetar as nossas emoções, provocando insegurança e o medo pode nos paralisar. Mas como diz o Salmo número 34, versículo 4, que vamos ler agora. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quantos temores, igreja? Todos. E um dos temas frequentes nos Salmos é declarado ousadamente: Deus ouve e responde às orações do seu povo. Amém? Glória a Deus. Então, para encerrar a mensagem, como um texto final, fica uma recomendação importantíssima para todos nós. Não se distraiam, não percam Jesus de vista.
Mantenham-no em seu campo visual e sigam-no atento ao caminho por onde ele for. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. O encontro com Jesus sempre é uma experiência transformadora, pois acrescenta uma nova dimensão ao nosso velho estilo de vida. Como costumava dizer o pastor batista norte-americano Billy Graham, esse encontro ilumina os nossos olhos e revigora os nossos passos. Então, em reverência ao Senhor, agora eu peço que você curve a sua cabeça por uns instantes, para que nada te distraia ao lado, e enquanto ouviremos um louvor, que você possa fazer uma reflexão sobre essa mensagem. Eu não sei como você chegou aqui, se Jesus está presente em sua vida, se você veio procurá-lo, já faz 3 dias que você o está procurando, ou se você nunca teve um encontro verdadeiro com ele. Esse é o momento que eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor. Porque ele está aqui. Como eu sei que ele está aqui? O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então o Senhor Jesus está aqui. E nós, você e eu, estamos no lugar certo. A comunidade é o lugar da presença de Jesus. Amém? Então vamos adorar o Senhor nesse momento de reflexão sobre a nossa vida.